Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Consultório. E hoje estamos numa conexão Nordeste. Estamos aqui, Rio Grande do Norte, Paraíba, com uma pessoa muito querida, que a psicologia me trouxe para a vida a partir de um curso de formação, a partir de um curso de especialização. E hoje tenho convicção que tenho uma amiga, uma confidente, uma pessoa importante de referência para mim. Então, meus caros telespectadores, meus caros viventes, eu quero com muita alegria convidar vocês a acolher Jaqueline Ramalho, uma psicóloga de referência, que vai conversar conosco hoje sobre o que é o consultório, sobre o que é essa experiência que ela vivencia há alguns anos nessa jornada. Então, Jaqueline, seja muito bem-vinda e fique à vontade para fazer sua fala inicial. Se apresenta para a gente. Primeiramente, eu queria agradecer, a Alisson pelo convite, um convite de um projeto tão amado, tão querido por ele, que eu digo que esse Papo do Consultório, ele saiu de uma inspiração que veio do coração, dos afetos. Então, eu queria primeiramente agradecer por esse convite, A Alisson foi um presente que a psicologia, me deu agora a partir do ano passado, E assim, quem sou eu, Às vezes as pessoas sempre dizem, é tão difícil se apresentar, Mas assim, eu sou Jaqueline, Sou psicóloga, acredito que essa questão da psicologia me chegou desde a minha infância, sempre gostei de cuidar das pessoas, desde que a minha memória chega, E aí eu sou aqui de João Pessoa, na Paraíba. Fiz o curso de psicologia aqui no Centro Universitário de João Pessoa, UNP, onde atualmente eu sou docente há 13 anos, uma felicidade imensa de ser docente da faculdade onde eu construí a minha formação, eu digo que a psicologia, eu aprendi a fazer psicologia, aprendi a ser psicóloga, aprendi a ser docente, lá, então é uma felicidade muito grande. E aí depois eu fui caminhando dentro do curso de psicologia, e me veio sempre essa veia docente, desde que eu iniciei os cursos de monitoria e extensão, no curso mesmo, os projetos do curso, Sim. Então, projetos de pesquisa, projetos de monitoria, então me veio aí essa questão docente. E aí, posteriormente, eu fui caminhando como uma pessoa que adora, que ama estudar, como você sabe, Alisson. Muito. Então, o estudar me dá, assim, me acalma, me acalenta. Eu acho que o conhecimento é algo que faz com que eu me sinta eu, Aprendizagem, então eu sempre fui muito apaixonada por isso. E aí depois eu fui, caminhando, fiz especialização em psicologia jurídica, e aí depois eu fui para o mestrado em psicologia clínica na Católica de Pernambuco, Posteriormente, aí foi quando eu iniciei, a docência, depois, no UNP, Estou como professora há 13 anos, me formei há 18, há um tempinho. E aí, já está maior de idade na profissão. Pois é. E aí, posteriormente, eu fiz o doutorado aqui na UFPB, que aí eu trabalhei com preconceito racial na infância. E durante esse caminho, por ministrar aulas também no curso de Educação Física, eu fui muito encantada pela psicologia do esporte. E aí foi quando, nesse meio termo, eu fiz a pós-graduação em psicologia do esporte. E aí chegou na psicologia, na especialização, na pós-graduação em fenomenológica existencial, que foi quando nós nos encontramos, aí no ano passado, em meados do ano passado, e agora eu estou ingressando, numa pós-graduação de psicopedagogia, então, que tem me encantado bastante, por sempre estar voltada para essas questões de aprendizagem. E o consultório, Jaqueline, o consultório, ele veio comigo, desde que eu me formei, eu tentei agregar aí o consultório e essas outras atividades, enquanto docente também. No meio do caminho, eu tive uma paradinha fantástica, de que foi fantástica, porque foi para realizar um sonho, o sonho de ser mãe. Então, eu precisei parar um pouquinho, precisei ficar de repouso absoluto, precisei, de fato, voltar aos meus afetos, o meu corpo, tudo para a gestação do meu filho. E retomei o ano passado, vamos fazer um ano agora, em julho. Faremos um ano de retorno, após essa paradinha significativa, assim, que tem um simbólico muito importante na minha vida.
Muito bom. Olha que introdução digna de um prefácio de autobiografia. E uma coisa que me encanta na experiência de Jaqueline é esse desejo por sempre continuar aprendendo, né? Gente, ela gosta muito de estudar mesmo, você não tem noção do quanto ela estuda e, assim, sempre está dentro de espaços de aprendizado, e isso é muito, muito lindo de ver. E nesse processo, Jaqueline, de aprendizado da sua profissão, hoje, o que é que significa o consultório para você? O que é o consultório para você? Olha, o consultório para mim é muito inspiração, né? É inspiração. E a partir do consultório também, eu tive outras possibilidades de atuação também na docência, né? Recentemente, eu estive por meados de, eu acho que 3 anos, enquanto dando suporte na gestão da clínica escola de psicologia. E isso me trouxe um engrandecimento enorme, porque igualou com a questão da pandemia, então foi uma experiência que fez com que eu tivesse os dois lados, né? E então, assim, o consultório para mim, eu sempre, embora eu tenha muitas atividades, eu sempre deixo aquela chama acesa, né? Uhum. Estou lá hoje apenas um dia, né? Diante de todas as atividades, pensando em aumentar, né? De acordo com a carga horária, as Sim. funções que eu exerço, né? E também, assim, como eu atendo crianças, então isso é algo que meio que gera alguns questionamentos nesse sentido, né? As pessoas às vezes perguntam assim: atender criança é mais difícil, né? Sim. E aí eu sempre falo que não é que seja mais difícil. Atender criança, a gente está envolvido com a criança e a família. E a escola, né? Porque algumas situações nós recebemos encaminhamentos e também situações que nós precisamos ir até essa escola, conversar com outros Sim. profissionais que atendem essa criança, para que a gente possa ter uma visão, né, mais ampla de tudo isso e desenvolver também um raciocínio clínico mais adequado, né? Então, assim, o consultório eu acho que é aquela pitada, aquele gostinho do ser psicólogo que me dá muito suporte nas outras funções que eu exerço, né? Seja enquanto também, né, docente e também, né, tutora, que eu Uhum. recentemente, né, há um ano, né, estou aí também com uma experiência nova, né, uma experiência que eu tenho aprendido bastante também, mergulhando também nessas realidades que nós temos, né, pós-pandêmicas, né, a gente já tinha, né, mas de forma Sim. muito sutil, e agora, após a pandemia, essa realidade se descortinou de outra forma. Sim. E nesse processo, né, de formar novos psicólogos, de contribuir para as posturas clínicas, como você tem percebido a sua experiência de consultório e a experiência de consultório desses estudantes de psicologia, por exemplo, né, para a gente pensar aqui? Assim, eu estou também com os alunos, né, nesse processo de formação, tanto no início do curso, né, eles dizem que meus olhos brilham. Eu acho que quem já assistiu uma aula minha, né, percebe, eu acho que a docência, desde que eu brincava de ser professora, lá na minha infância, eu acho que essa veia era muito forte, mas a psicóloga está aqui, sempre, não tem Uhum. como, né? Então, e aí eu estou, né, há algum tempo, né, mais especificamente agora, nesses últimos semestres, agora, nesse último ano, junto aos alunos de nono período, né, nono, Sim. décimo período. Então, é uma situação que é diferente de você estar no início do curso. Então, como é que eu vejo isso? Eu vejo uma vontade de fazer psicologia muito grande neles, né? Eu vejo uma vontade de enxergar a psicologia para além da clínica, para além de muros, né? E isso me faz muito bem. Eu digo que o ser psicólogo, né, me retroalimenta, né? E eu vejo muito nessa formação, né, que eu estou ali, né, na construção de novos psicólogos, muita dedicação, muito comprometimento. Os grupos que eu estou, né, no Sim. momento supervisionando, são grupos muito comprometidos, né, e que trazem, sim, um diálogo muito grande entre a teoria e prática, né, então, que é uma coisa que me preocupa bastante, né, a gente sabe que para a gente fazer psicologia, né, a gente precisa de uma teoria, né, a gente não pode simplesmente, né, estar ali sem uma teoria que nos embase, né, então Uhum. eu vejo muito esse contexto de formação desses estudantes de uma forma muito comprometida,
Sim. né? Comprometida, seja consultório, seja estágio de projeto social, seja estágio educacional, seja estágio institucional, né? Então, eu vejo muito esse comprometimento. Então, o consultório para você também, melhor, aparece como esse se comprometer com fazer. Isso, exatamente. Exatamente. Que é algo que às vezes parece um pouco. Parece não, é difícil na minha vida, no Sim. sentido de tantos compromissos e estar ali inteira. Então, é um dia que eu me centro, né? Em estar no consultório, é um ambiente diferente, é um ambiente que tem uma Uhum. preparação. Eu acho que assim, eu sempre acho que quando a gente se desloca para o consultório, ou quando a gente faz uma preparação até para um atendimento online, que a gente está ali em atendimento, acho que a gente precisa fazer esse retorno para a clínica, né? Então, isso é muito importante, embora a gente seja psicólogo em todos os ambientes, Uhum. né? Mas eu acho que essa preparação é muito importante. Então, eu prezo muito por essa preparação, pelo dinamismo da minha rotina. Então, na segunda-feira, eu estou no Sim. consultório, então eu faço muito essa preparação, é um momento de mais. De centrar mais, de ter um foco diferenciado, né? Então, é um momento diferente para mim, né? Eu acho que a segunda-feira começa com uma certa serenidade maior. Como é que você se prepara, Jacqueline, para o consultório? Eu me preparo assim, muito mais voltando para mim. Eu me volto, né, até no caminhar, né, e eu tenho a felicidade de ir a pé para o consultório, né, no momento. Então, nesse caminhar, eu vou me preparando para a chegada lá, para a chegada, né, para atender essas pessoas, né? Então, eu me preparo nesse sentido, psicamente, emocionalmente, Sim. né? Então, eu faço muito esse caminho de ir até lá a pé, de entrar no prédio, do elevador, entrar na clínica, abrir a sala. Então, esse ritual, ele vai me preparando para o setting, né? E eu acho isso muito importante. Era algo que eu sentia muita falta Uhum. no momento da pandemia, nos atendimentos online, né? Mas eu consegui, né, fazer isso também. Hoje eu faço nos atendimentos online. Então, eu posso estar fazendo qualquer outra atividade, quando eu vou atender online, eu faço essa preparação, de vir para o meu cantinho, que foi preparado também para isso, de fechar minha porta, né, de ligar o meu ventilador, de fechar as minhas janelas, de colocar o meu fone pela questão do sigilo. Então, eu sempre faço essa preparação para a chegada, né, inteira. E aí eu lembro muito de Rogers na questão do genuíno ali, né? Para as pessoas que eu atendo, né? Então eu faço sempre essa preparação. E é interessante, né? Porque quando você vai trazendo a sua preparação, a sua presença, né? Seu chegar para o setting, me faz pensar o quanto o consultório também chega nesse momento, né? Assim, é nesse momento que se constitui consultório. Faz Sim, sentido? sim, faz sentido sim, né? Porque assim, embora Jaqueline seja uma só, dentro da rotina de Jaqueline, ela vivencia muitos papéis, né? Uhum. O papel de docente, o papel de estar dando suporte também no plantão de escuta, né? Atualmente eu não estou mais enquanto suporte à gestão da clínica, estou dando suporte no plantão psicológico, né? No plantão de escuta, que foi um presente, né? Que me deram, né? Que eu me preparo também para isso, né? Me Sim. voltei para isso. Então, são preparações que me fazem ser quem eu sou. E nessa preparação em relação ao consultório, né, eu me vejo diferente. É como se eu esquecesse alguns momentos que eu sou a docente, Aham. que eu sou a mãe, que eu sou a esposa, né, que eu sou. E ali eu fosse eu, enquanto psicóloga, desvelada de tudo, né? Então, eu digo que é um momento muito especial na minha vida, né? Não é tão fácil, porque estar em vários, né, caminhos da psicologia, em várias funções, não é fácil, né? Mas eu digo que, assim, eu resisto, né, nisso, porque é uma paixão que eu tenho, a questão da escolha do curso de psicologia também, Uhum. né? Então, é uma paixão que eu tenho. Então, às vezes as pessoas me perguntam, o que você mais gosta de fazer? Dar aula, estar em cursos ou oficinas,
ou atender, né? E eu sempre digo, eu acho que eu sou tudo, né? Eu acho que tudo tem se encaixa de uma forma muito significativa na minha vida, né? Então, é algo que, assim, que eu tenho um carinho muito grande pelo consultório. E você começou falando, né, Jaqueline, no nosso episódio de hoje, que o consultório é inspiração, né? Me fala mais, o que é essa inspiração que o consultório, vamos dizer assim, te inspira ou você se inspira no consultório? Quais as direções dessa inspiração? Eu acho que eu me inspiro, porque assim, a partir do momento do meu momento lá, eu fundamento a minha docência. Então, assim, quando eu trago nas minhas aulas exemplos, né, como quando eu trago um pouco dessa experiência desses 18 anos, né, e que é uma experiência muito leve, né, uma experiência leve, eu acho que também atender criança tem isso, sabe? Na minha visão, não que atender adultos não seja leve, mas assim, dentro da minha formação, que foi muito mais focada na infância e na adolescência, inclusive a minha caminhada enquanto pesquisadora, os meus trabalhos, em sua maioria, são com crianças, então isso me deu muitos subsídios. Então, assim, eu acho que o consultório me fez ter isso. Eu digo que eu sou docente hoje porque eu comecei lá com o consultório, né? Então, o consultório, ele me inspira porque ele me fundamenta, né? Ele me sedimenta, né? Enquanto eu. Eu acho que é um pouco isso. E é fantástico olhar para essas inspirações, porque não só pelo caráter direto, objetivo que, né, o consultório nos demanda, né, por organizar, por chegar antes, por preparar, por varrer, por limpar, mas essa preparação para habitar esse lugar, né, para estar ali presente, genuíno, que não é fácil, como você disse. E qual é o principal desafio que você percebe, Jaqueline, para conseguir estar presente? Eu acho que, assim, atualmente, o principal desafio é me desligar das outras funções. Porque, como eu tenho uma rotina muito, assim, né, dinâmica, esse desligar, eu acho que por isso que tem um simbólico da segunda-feira, entende? A segunda-feira é ali, né? Embora eu dê aula também pela manhã, mas, assim, é um período menor e eu retorno, porque aí eu preciso me preparar para esse resto desse dia, né? Então, eu acho que, assim, tem muito isso, né? Mas hoje o meu maior é a dificuldade de me desligar. Mas aí eu construo também elementos que façam, que sintonizem esse desligamento, né? Como é o primeiro dia da semana, né? É um dia que a gente vem do final de semana. Então, assim, eu faço com que isso, né? Já tive outras experiências de estar na sexta-feira, por exemplo, estar na quinta-feira, e cada uma tem um sentido. Então, estar na segunda, para mim, foi algo que agora tem um significado maior e me dá uma preparação maior para, de fato, estar ali genuinamente. E esse genuinamente é marcado por quais, ou por qual elemento, assim? O que é esse genuíno? Eu digo que é o estar inteiro no sentido da escuta autêntica, da empatia, da aceitação incondicional. Eu digo que aquela música. Roger gritando aí. Né? E assim, eu digo que aquela musiquinha, geralmente na antessala tem a musiquinha, né, do consultório, né, e tal. Eu acho que aquilo é tão interessante, tão importante, até para as próprias pessoas que chegam ali, porque elas passam uma mensagem, né, de acelerar, que é uma dificuldade que todos nós temos hoje, né? A gente está tão acelerado, fazendo tantas multitarefas que a gente esquece disso. Então, eu acho que tudo isso dá uma... E, assim, genuinamente é o inteiro mesmo, né? Tá ali no setting, com aquela pessoa ali, com aquela criança,
inteira para sentar no chão, para melar de tinta, para estar descalça, né? Que é outra questão também que a gente enxerga em terapeutas infantis, essa disponibilidade, né? Esse estar ali sem amarras, né? Que assim, que a questão da infância é algo que nem todo mundo se sente confortável, né, em estar. E aí tem os perfis também de cada um, a história de vida, eu acho que tudo isso também se relaciona, né? Mas eu acho que o genuíno é o que você falou, né, de Rosa, né? Enquanto formação inicial que eu tive, que foi na abordagem centrada na pessoa, né? E eu vejo muito isso, de estar genuinamente ali, né? Independente das outras funções que nós exerçamos, estar ali no estar com, né? Isso. E é interessante pensar, Jaqueline, o quanto esse movimento vai ser marcado por uma construção que é muito para além de aspectos técnicos, né? Mas uma coisa que me veio aqui, você falando sobre essa inteireza, sobre essa rogerianidade da presença. Ele me veio agora de forma bem significativa, né? Olha Interessante. aí, ele lhe constitui, né? Enfim. Sim. Como é conseguir, mil aspas, ensinar ou compartilhar isso com profissionais da informação, com estudantes de psicologia? Como é que se ensina isso, né? Assim, fiquei pensando nisso. Como é que faz para ensinar Nossa. isso? Eu acho que, assim, é um prazer. Vindo de mim, assim, eu acho que é um prazer. Eu acho que compartilhar conhecimento é algo que me fascina, Sim. né? E aí a questão de ensinar, nossa, se eu fosse começar a falar, acho que não dá tempo aqui. Porque, na verdade, não seria um ensinar, seria ser e, a partir da interação com o outro, fazer. Oh, ficou bonito isso, hein? É porque, assim, eu acho que nem sempre a gente ensina, eu acho que a gente encontra as histórias, entende? Eu acho que, assim, as identificações, elas vão acontecendo, lógico, tem uma questão teórica também envolvida, né, óbvio, né, nas aulas a gente traz uma teoria, a gente traz, mas eu acho que esse fazer com o ser, eles estão muito envolvidos, eu acho que por isso que eu gosto tanto de estudar. Porque não é conhecer, não é o saber para mim, ele tem um outro não sei explicar agora, né? Não chegam as palavras, né? Porque eu vejo o ensinar como algo muito construído, entende? Algo muito construído, assim, de você trazer um elemento e aí a participação do aluno, né, que está ali em formação, vir ideias, exemplos de outros contextos que ele tem. Então, acho que é muito construído, né? Então, parte muito daí do ser, né? Vamos lá, Heidegger. Eu acho que é muito isso, assim, eu vejo a questão do ensinar e do aprender de uma forma muito leve, e que é uma preocupação, né? Muitas vezes a gente vê o aprender de forma muito pesada, muito técnica, né? E hoje a gente tem uma preocupação com a importância da contextualização e do sentido que aquele aprender vai ter. Qual o sentido disso na minha vida? Qual o sentido disso na minha profissão? Qual a contribuição, como eu estava falando, os trabalhos, os meninos apresentando os trabalhos, né, de análise de filmes, eu adoro filmes, né, você sabe disso, de análise de filmes, e no final sempre eu coloco, qual a contribuição desse estudo de caso, né, desse filme, com teoria e prática, qual a contribuição para vocês? Então, acho que é muito isso, sabe? É um construir mesmo, né, esse ensinar eu considero um construir. Sim. E essa construção, né, que tem vários tijolinhos importantes, diria. A inspiração, a inteireza, né, e o fazer a partir dessa interação, né? E assim, você trouxe interação para referenciar a relação, eu achei bem interessante, porque o relacionar-se não é somente
Porque, assim, às vezes parece que relação está num campo teórico da coisa, né? Uma Uhum, relação, sim. uma relação, uma relação. E quando você Uhum, fala interação, eu tô colocando a mão naquilo, né? Eu tô ali implicado, colocado, posicionado. sim, sim. Né, eu acho que essa questão da palavra interação vem muito de leituras vigotskianas também, né? Piagetianas, né? Quem é meu aluno sabe da minha paixão por Piaget, né? Que traz essa questão do cognitivo aí, né? Conosco, permeando, né? Os três domínios de desenvolvimento, tanto Sim, físico como cognitivo, como psicossocial, né? Então, esse inteiraço, né? Do ser humano dentro do nosso ciclo vital, né? Eu acho que tem outra questão também no consultório envolvida, Alisson, e aí me permite falar um pouco disso, sim. que é quando onde te toca atender cada fase do ciclo vital, seja criança, seja adolescente, seja adulto, seja alguém que esteja numa crise da meia-idade, e seja um idoso, né? Eu acho que também esse construir, esse fazer do consultório, ele vai permear a gente no afetar em relação às pessoas que me chegam, né? Isso tem muito simbólico no consultório. Parece que é incrível, né? As pessoas ligam muito a questão, a minha pessoa, Sim. ao infantil, pela minha caminhada, né? Enquanto pesquisadora e tudo. Mas me chega muito adulto também, né? Então, atualmente, eu estou em atendimento com crianças e adultos, né? E eu acho que tem muito a ver com o momento da gente também, enquanto terapeuta, sabe? Por isso que eu digo que o consultório, ele Uhum. inspira e ele vai trazendo para a gente um caminhar, né? Aquela história que o caminho a gente vai fazendo caminhando, né? E no meio de tudo isso tem as escolhas que nós precisamos fazer, né? Então, eu vejo muito isso, de que a gente é muito afetado também, de acordo com essas fases do desenvolvimento humano, das pessoas que vão nos chegando e vão Sim. demandando estudo. A gente sabe da importância da gente estudar os nossos casos, da gente, de repente, fazer uma supervisão, isso é muito importante, sem esquecer do processo psicoterápico nosso. Né? E eu bato sempre nisso, da importância que se tem do profissional da psicologia ele fazer, sim, terapia, né, para que ele possa estar ali, né, consigo mesmo, trabalhando suas questões, né, e trazer também para as pessoas que estão com ele, né, alguém mais comprometido consigo mesmo. Sim. Eu também, né, compartilho com Jaqueline nesse lugar de professor. E ontem, na supervisão, a gente conversava sobre como é arriscado na clínica a possibilidade de eu querer assumir a condução do processo, né? A partir de algumas falas que é possível ouvir, assim, eu vou fazer isso, eu vou propor tal coisa, né? E tipo, certo, mas de quem é o processo? É seu? Você tá dirigindo uma van que tem as paradas prontas para o pessoal descer, subir, Uhum. né? E aí esse lugar do consultório como inspiração, interesa, ele meio que é um lugar desafiador, porque tem todo um contexto contrário convocando todos nós a ser objetivo, a ser prático, a ser resolutivo, mas, né, pelo menos esse lugar tem que tentar estar distante disso para que haja esse benefício de gerar autenticidade, ingenuidade, bem-estar por consequência, né? Uma vida mais apropriada de si, vamos dizer assim. Sim, sim, E sim, aí é muito isso, né? Assim, e esse lugar que você vai falando me lembra muito Safra, Gilberto Safra, quando ele fala assim, o consultório é um gesto criativo, é criatividade, né? É inventividade sobre aquilo que está sendo vivido e experimentado ali no cotidiano da relação, na interação dessa relação, né? sim, eu acho que assim, porque não tem como nós não sermos afetados por tudo, né? Sim, E daí a importância de um trabalho pessoal também, né?
Eu estou ali, mas eu sou Jaqueline, com todos os meus papéis, né? Embora ali eu esteja enquanto psicoterapeuta, né? E Safra é fantástico, né? Quando ele traz isso, no sentido de meio que trazer para a gente, né? De fato, o que somos, né? Sim, 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 sim. E isso é muito, muito importante, né? Porque só é possível ser sendo, né? Como eu sou, como eu estou naquele momento, né? E tem uma coisa, Jaqueline, eu queria que você completasse já nos caminhando para fecharmos nosso pensamento de hoje, eu queria que você completasse a frase para mim. Nossa. É uma frasezinha bacana. Ele e suas criatividades, que eu digo que ele não tem uma criatividade, ele tem suas, né? Suas performances. Sim. Completa a seguinte frase. No consultório, eu. Sou eu. Bom. E é muito peculiar isso, né? Porque a você que está acompanhando a série, essa pergunta foi feita em alguns episódios e outros eu confesso que esqueci porque estava tão envolvido. Acredita que eu nem Mas lembro que as pessoas responderam, até procurei aqui na minha memória, mas não consegui achar. em alguns sim, outros não, porque houve esse esquecimento meu. Mas é muito interessante, é muito potente. Porque em algumas respostas veio exatamente isso. Eu sou, eu estou, eu sou eu no consultório. E eu fico muito feliz porque esses consultórios que apareceram aqui, que aparecem para a vida de muitas pessoas, são pessoas que, ou melhor, são consultórios que permitem ser quem somos em várias circunstâncias, vamos dizer assim, né? Então, muito obrigada por você ser no seu consultório e ser aqui comigo, conosco. Com os É meus uma alegria. alunos. Com seus alunos, com seus clientes, seus supervisionandos. Sim, não tem como não falar deles, porque eles me inspiram também, né? Olha Do aí. jeito que o consultório é inspirador, a docência é inspiradora, está ali com aquelas pessoas que estão vislumbrando uma psicologia para a vida delas. Eu acho que o meu brilho nos olhos que eles falam nas aulas parte de vê-los sedentos pela Sim. psicologia, né? E daqui a pouco não serei eu, serão eles, né? E eu sempre Uhum. falo, gente, daqui a pouco serão vocês e tal. Eu acho que isso é muito importante, a gente ver essa caminhada de novas pessoas na psicologia, de uma psicologia que se constrói diariamente, né, seja enquanto consultório, seja enquanto outras práticas, né, que nós estamos. Eu digo que fazer psicologia, né, e aí eu falo de Henriette, Uhum. nossa Henriette aí, né, a gente faz em qualquer lugar, né, Sim. fazer psicologia a gente faz em qualquer lugar. Né? Então, eu acho que tem isso, sabe? Jaqueline no consultório, Jaqueline na docência, Jaqueline em outros espaços, né? Seja ali no plantão de escuta, seja na relação com os colegas. Isso faz Jaqueline, né? E esse consultório, ele inspira, e essa docência, ele inspira, e isso vem muito junto, né? Não misturado, mas junto. Sim. Sim, sim. Perfeito. E para fechar, Jaqueline, qual a sua fala final e onde as pessoas podem te encontrar, te contatar? Deixa aí seus contatos. Bem, né? Eu tenho um Instagram, não é muito movimentado quanto de vocês que estão aqui, tá? Porque eu sou Jaqueline das antigas. Quem me conhece sabe que está aqui não tá fácil, porque eu não gosto muito dessa questão de câmera e tal, mas a Alisson meio que, né, me mobilizou para isso, né? Então, assim, eu tenho um Instagram, né, profissional, que é o Psi Jaqueline Ramalho. Tenho também, lá vocês se quiserem conversar comigo, vão ter, né, o link na bio para o meu WhatsApp, Sim. né, tem o meu e-mail, que é jaquevilar@gmail.com, quem quiser, né, de repente, jakvilar@gmail.com, né, então vocês podem também me encontrar, né, para, sei lá, trocar uma ideia, alguma dúvida, enfim, o que vocês quiserem. E
no Instagram vocês podem encontrar também, né, outras informações lá sobre a minha pessoa, buscar lá o currículo Lattes. Eu acho que às vezes as pessoas, né, se interessam, né, pela vida, pelo que a pessoa faz e tal. Então, lá no Instagram também vocês vão encontrar o link do meu currículo Lattes e o meu contato WhatsApp, que caso vocês queiram entrar em contato, né, fiquem à vontade, né, mesmo que demore um pouquinho para que eu respondo todo mundo, tá? Olha aí, tá vendo? E não se preocupe também, se que está assistindo, tá tudo aqui na legenda, é só olhar aqui embaixo que tá tudo escrito já. O contato do Instagram, lá você encontra a Jaqueline em todos os outros lugares, né? Então, Jaqueline, minha amiga, muito obrigado. É uma alegria ter estado aqui com você, né? Eu sei que Jaqueline, só para você ter ideia, você que está assistindo, foi uma luta para a gente chegar aqui, né? Porque vamos lá, e tá certo, e eu ia a João Pessoa, minha gente, só que aconteceu de ser online assim, mas ainda vou e vou gravar de novo com ela. Combinado. Não foi fácil, mas a gente conseguiu, né, Alice? E Isso. assim, eu confesso que uma certa resistência de estar nesse ambiente de gravação e tal, Jaqueline é das antigas, mas a gente vai também se trabalhando, né, em Sim. relação a essas questões, né, e as pessoas até me questionam, nossa, você dá aula em auditórios, você dá palestras, você dá aula a tantas pessoas, mas quando você me vê lá em questão de gravação, em auditório, agora eu já tenho trabalhado de descer do palco, tá? Mas antes ficava muito assim, ó, atrás da mesa. Até bateu a cadeira. Ficava muito assim, né? Agora eu já tenho me trabalhado mais nesse sentido, né? E vamos também inovando, né? Vamos trazendo e Sim, nos adaptando ao que a demanda vai também nos exigindo, né? Eu acho que isso sim. também esse ressignificar. Então, hoje eu acho que eu ressignifico também algumas questões na minha vida, né, e no meu profissional, estar aqui na Câmara. Eu te agradeço, tá, Alice, Ah, por isso também. Já fiz algumas participações aí em TV há muito tempo. Não aceitei mais esses convites, mas esse convite foi especial. fico muito Não que os outros feliz. não tenham sido, mas a questão de momentos de vida e de formação e tudo mais, né? Então, eu agradeço demais esse convite de estar. Eu sei que esse projeto foi um projeto que veio do teu coração, muito querido, e eu agradeço por, né, ter me convidado, estar aqui com tantos outros profissionais fantásticos que estiveram, né, nesse projeto. Muito bem. E viram próximos convites, você sabe, são muitas criatividades, aguarde. Sim, sim. Um beijo, minha amiga. Fique Um beijo, bem. amigo. Até Tudo de bom. mais. E você que assistiu até aqui o nosso papo de consultório, comenta, compartilha. Manda para alguém que conhece Jaqueline, você que é aluno, que eu sei que está assistindo, manda para as turmas todas e convida para ver aqui a Jaqueline, professora, num lugar de fala sobre sua consolidação docente, como ela disse, né? Então, foi um prazer estar aqui com você. Até o próximo papo de consultório. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.